O título da nossa live é Habilitação e Reabilitação Visual. Mas muitas pessoas devem estar se perguntando o que que é isso, o que que são esses termos, né? Como é que se habilita a visão de alguém, como é que se reabilita a visão de alguém. Então, eu gostaria que vocês definissem esses termos para o nosso público e explicassem como é que funciona essa questão da habilitação e da reabilitação visual. Então, vou começar aqui, né, Galto? Isso. Bom que eu já falo das crianças, o Galto dá completa aos dos adultos, né? Então, assim, quando a gente fala em habilitação visual, é destinado a crianças, né? Porque crianças não desenvolveram, principalmente as crianças pequenas, bebês, elas, aquelas que já nascem com problemas oculares muito cedo, ou já nascem ou já adquirem muito cedo, né? Então, elas ainda não desenvolveram a visão, perderam, e aí a gente vai reabilitar. Então, a gente vai habilitar a visão, porque elas estão em desenvolvimento visual. Então, é aí que está essa diferença, né? E aí, não, se é uma criança maior, que ela já desenvolveu a sua visão, né? Aí ela teve algum problema ocular, que nem a gente está falando dessas crianças que tiveram queimadura, né, da córnea, queimadura ocular, ou um trauma, mas ela já está na idade de 3, 4, 5 anos, que ela já teve o desenvolvimento que é crítico nesses primeiros 2, 3 anos de idade, então ela já desenvolveu a visão, mas teve um problema ocular. E aí, então, essas crianças, sim, a gente vai reabilitar. Agora, os bebês e crianças pequenas, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então a gente fala em habilitação visual, né? Então, o que acontece? A gente estava falando que crianças não nascem prontas, né? Então, elas, não só o desenvolvimento visual, mas o desenvolvimento neurológico, psicomotor, né? Tudo isso, a criança senta, fica de pé, anda, né? Ela tem o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado, tudo isso, linguagem, comunicação, tudo isso ela vai desenvolvendo, né? Isso não está pronto. Então, o que acontece? Crianças com baixa visão, a gente sabe, né? Está na literatura que 80% do desenvolvimento global da criança depende das informações visuais, mas, assim, a gente vê na prática que até mais que isso, visão é quase tudo, né, para o desenvolvimento da criança. Então, essas crianças que têm esses problemas oculares muito cedo, que a gente vai fazer a habilitação visual, então ela vai precisar de ajuda, né, de ajuda externa, então, para a gente poder, para ela conseguir fazer todo esse desenvolvimento global, incluindo linguagem, comunicação, mobilidade, inclusive, né, porque uma criança, é muito comum a gente ver crianças, bebês, né, com problemas sérios oculares, atrasam para sentar, atrasam para ficar com o pescocinho firme, né, atrasam, tem uma postura, né, de um pescocinho, né, uma cabeça cabisbaixa, né, ela não adquire, né, não só quantidade visual, mas também de distância, e que tudo isso leva, né, ao desenvolvimento postural, né, a sustentação do tronco, da cabeça, né, e aí, então, por exemplo, aí no desenvolvimento motor dela. E aí vai em todas as áreas, né, todas as áreas, como eu estava falando, cognitiva, de aprendizado, e tudo isso atrasa, então a gente precisa, então, não só do oftalmologista, né, para dar tudo aquilo que a gente já falou, mas também de outros profissionais integrando essa ajuda para a criança, né, por isso que a gente fala em bebês, crianças pequenas, 2, 3 anos de idade, precisam serem inseridas num programa, né, de estimulação, né, que a gente chama de estimulação precoce, e que tenham aí, então, toda uma equipe, né, uma equipe de terapeutas, seja terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, fono,
pedagogo também, né? Psicólogo, então, assistente social, toda a equipe, né? E também de profissionais outros, que muitas vezes a gente vai precisar do neurologista, a gente vai precisar do geneticista, né? Do ortopedista, de toda a equipe multidisciplinar para acompanhar essas crianças, né? Então, mais alguma coisa, Galto, me completa aí? É interessante a gente lembrar o seguinte: existe uma divisão, né, que a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal propôs, em que você tem um período de habilitar a criança, capacitar a criança de 0 a 6, que é esse período que a doutora Célia falou, que é o de habilitação visual, o período, os primeiros anos de vida, 3, 0 a 3, 0 a 4, seria um período de estimulação visual da visão, que é quando a plasticidade cerebral é maior e a criança vai ter mais ganhos, que é um período muito importante, né? Andar, sentar, locomover, se desenvolver. E o período a partir de 6, 7 anos, que corresponde à fase da inserção da criança na escola formal, né, no ensino fundamental, seria um período de reabilitação da visão. Então, você capacita essa criança ou esse adulto na escola para que ele possa ter a menor desvantagem possível, né? Então, assim, o que a criança, durante todo o seu período escolar, precisa? Ela precisa ler, escrever, acompanhar as atividades. E a criança com baixa visão, e o adulto, o adolescente, ele muitas vezes tem uma desvantagem nessa situação. Então, nós temos uma série de técnicas, de abordagens, tanto oftalmológicas quanto multidisciplinares, para capacitar esse indivíduo a se inserir e para ter o melhor aproveitamento dele na escola, no trabalho, em qualquer fase da vida. Então, é importante eu acho que é uma coisa muito importante, é a gente se lembrar, sempre há o que fazer, né? Independente da visão que você tenha, sempre há o que aprender, sempre há uma estratégia que você pode usar para a escola, para o trabalho. Existem uma série de tecnologias, ópticas, não ópticas, eletrônicas, que a gente pode... Hoje a tecnologia está muito grande. Então, existem muitas estratégias que crianças e adultos podem usar para ter essa menor desvantagem e para que elas possam ter uma paridade, uma equidade na escola e no trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Os pacientes, as pessoas que tenham familiares com deficiência visual e baixa visão, lembrar que sempre há o que fazer, sempre há uma coisa nova para aprender, sempre há uma tecnologia que elas podem aprender. E esses programas de habilitação e reabilitação, eles te capacitam, eles te empoderam para que você possa ser um adulto independente, autônomo, etc, etc. Sabe que eu queria também falar? Que tem muitos casos, né, de crianças que têm problemas graves e que têm, assim, associado outras deficiências intelectuais graves e que muitas vezes elas ficam, os pais às vezes não sabem que também elas podem ser atendidas nesses centros, né? E que tem muito o que se fazer com essas crianças, né? Então, assim, elas são avaliadas, elas existem, né? Como o Galto falou, tem recursos, tem tecnologias, né? Muitas vezes elas têm uma dificuldade total, né? De resposta, né? E aí, então, muitas vezes elas são negligenciadas, são deixadas de lado que não tem nada o que fazer. Não, tem muito o que fazer, né? Então, a gente, mesmo sem ter muita tecnologia, então a gente tem como atender essas crianças, a gente tem como ir melhorando um pouquinho mais nessa aquisição de habilidades que sejam primárias, que sejam poucas, mas aos poucos a gente vai, né, ajudando essas crianças a adquirirem isso. Muitas vezes a gente precisa até de recursos de comunicação alternativa, usando as outras sensorialidades, né, não só esse resíduo visual, mas também a gente consegue fazer
comunicação alternativa com essas crianças, né? Então, elas cutucando um botãozinho ou um desenho, quando ela quer indicar que ela quer alguma coisa, né? Ou mesmo, aí também tem recursos tecnológicos, né? De programas, softwares para isso, mas também tem esses recursos mais simples que a gente consegue trabalhar com essas crianças, né? Então, tem bastante coisa que pode ser feita. Então, não é assim, olha, não tem nada, deixa de lado e não, tem outras prioridades. Não, mas tem que realmente investir nessas crianças, que a gente tem realmente muitos ganhos. Elas podem realmente se superar e a gente ajudá-las, assim, a se desenvolverem mais, né? Então, Vencido o período, né, tanto para a família quanto para o adulto que convive com a deficiência visual, com a baixa visão, vencido aquele período inicial, quando a perda visual ela é súbita, isso gera um luto muito grande, existe um período de lidar-se com esse luto. Uma vez vencido esse período, é importante a gente lembrar que essa pessoa sempre pode mais, ela pode reconstruir a vida dela, seja reconstruir o ambiente dela, com tecnologia, com recursos tecnológicos, com recursos ópticos, com estratégias, com conhecimento. Então, essa pessoa volta a se inserir no trabalho, volta a se inserir na escola, na interação social, isso é muito importante. E isso a gente tem como oferecer. Então, os tratamentos não terminam quando você termina a cirurgia, ou quando você termina um tratamento para retina ou para o diabetes. Depois disso, ou durante isso e logo depois, você pode também ampliar as suas capacidades, aproveitar ao máximo a sua capacidade visual, mesmo que ela seja pequena. Então, às vezes a gente diz que 2 pacientes com a mesma quantidade de visão, que muitas vezes é pequena, eles podem ter condições diferentes. Isso vai depender de quanto ele investe para que ele possa ser reabilitado e possa conseguir fazer as coisas que ele precisa ou que ele quer. A importância, como a doutora Célia falou, da equipe multidisciplinar, né, para a reabilitação dessas pessoas. E como a gente nota, por exemplo, não só a pessoa que a doutora Célia estava comentando sobre as crianças que têm algum déficit intelectual, mas o que me chama atenção também na minha área, por exemplo, que eu atendo muito adolescente com ceratocone, é que quando a gente reabilita a visão deles, consegue, através de uma lente de contato, ou enfim, uma cirurgia, consegue reabilitar a visão, eles melhoram muitas vezes de doenças como, por exemplo, depressão, ansiedade. É muito impressionante o resultado que a visão, a melhora da visão dá no estado psicológico das crianças, dos adolescentes e dos adultos também, né? A gente cansa de ver pacientes que estão baixa de visão importante, por exemplo, uma catarata extremamente avançada, que muitas vezes no idoso a família negligenciou, e quando a gente opera, aquela pessoa cria uma alma nova, né? Vira outra. Enfim, então assim, a reabilitação visual ela é fundamental, né, para a qualidade de vida das pessoas. E essa equipe multidisciplinar que a doutora Célia chegou a tocar no assunto, eu imagino o quão é importante, principalmente na fase da habilitação, né, da criança pequena de 0 a 6. As equipes elas são maiores quanto menor a criança. Uhum, exato. Mais profissionais. Cris, pode falar. Desculpa, doutora Célia. Não, é que, assim, a gente, nessa fase, muito cedo, como o Galto está falando, que a equipe é maior, é interessante que a equipe de psicologia é muito importante para dar esse suporte para os pais. Então, aquela coisa que o Galto falou, nossa, aceitação, cair a ficha do que está acontecendo, informação nova, né? Não é comigo, não pode ser, não é bem assim. De repente vai vendo a realidade, aí vai aceitando a criança, mas tem uma dificuldade. E muitas vezes a gente precisa de um suporte psicológico para os pais. Então não é incomum, né, acontecer de os pais começarem a, sabe, até
a separar, sabe, a deixar mais na mão dos avós, enfim, a gente precisa deles para ter, né, essa continuidade do tratamento, do acompanhamento, e família é tudo, né? Então, ela precisa não só da informação, mas ela precisa desse suporte psicológico. E a criança, conforme ela vai crescendo, dependendo, né, de se ela só tem algum problema ocular e não ela tem consciência do que está acontecendo, também a gente vê depressão em criança e ansiedade em criança. Então, criança que é muito competitiva, mas ela não consegue acompanhar o ritmo dos colegas. Eu já vi isso, criança assim, muito brava, né? E aí começa até conflitos, né, em casa com os amiguinhos e também aí a depressão. Então a gente também precisa desse suporte psicológico para essas crianças maiores, né? Então assim é importante para ela se aceitar dentro da sociedade, para ela é tudo isso importante, a autoestima dela, né? Muitas vezes as crianças têm uma autoestima baixa, mesmo o jovem, como você falou, nossa, melhorou a visão, nossa, ele está se sentindo, porque aí ele começa, né, a ter participação social, a brincar junto, né? Então, em geral, essas crianças muitas se isolam, muitas evitam as brincadeiras exatamente pela deficiência visual, né? Então, tudo isso é importante a gente ter o profissional que possa, né, fazer esse acompanhamento, né, com as crianças e com os pais. Pegando... Oi, perdão, Perla. Não, imagina, pode comentar, depois eu vou fazer uma outra pergunta. O comentário que eu ia fazer, no contraponto aí da faixa etária, né? As pessoas que estão envelhecendo acima de 60 anos, que convivem com dificuldades para realizar suas tarefas diárias, e aí dentro dessas tarefas a leitura e a escrita, por perda da visão, por várias causas. Lembrar que muitas dessas situações ele pode voltar a aprender a ler através desses recursos. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente geralmente conta com profissionais da criança, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o pedagogo. Na idade mais avançada, nós vamos precisar também, muitas vezes, da TO, vamos precisar também da pedagogia, né? Reaprender a escrever, reaprender a ler, utilizando recursos. Então, a gente precisa lembrar que o treinamento dessas habilidades nem sempre é feito pelo oftalmologista. Então, a gente tem profissionais que vão treinar esses recursos, vão treinar essas habilidades, para que o paciente se sinta à vontade para adquirir ele mesmo esses recursos. Então, geralmente a gente treina o paciente numa determinada tecnologia, numa determinada habilidade, ou para ler, ou para reconhecer uma conta, reconhecer um número, por exemplo, numa conta, num boleto. Ele precisa, às vezes, de aprender a usar isso. E a gente tem profissionais que trabalham com esse processo de aprendizado. Então, a gente precisa não só do oftalmologista, quanto de outros profissionais. Perfeito. Galto, só você falou uma coisa bem bacana, né? Que a gente, dentro de um serviço acadêmico, dentro de um serviço universitário, a gente tem uma equipe, mas mesmo assim ela é enxuta, assim, a gente gostaria que tivesse mais. Então, assim, treinar as pessoas a treinarem, por exemplo, uma das coisas mais assim, a gente não tem o tempo, né, como professores, como assistentes dentro do serviço, a ajudar essas crianças maiores, jovens, adolescentes e adultos. Por exemplo, é uma coisa que é super fácil, mas leva tempo, acessibilidade no celular, né? Então, sentar, mostrar o que tem, treinar, né? Então, assim, para a gente ver como que é uma coisa que está aí, palpável, mas precisa, né, de mais gente para ajudar essas pessoas, né? Coisas simples, né? E quanto mais, vamos dizer, quanto mais velhas, às vezes, as pessoas, mais dificuldade elas têm com algumas tecnologias. Exato. Precisa de profissionais para fazer o treinamento disso.
Então, por isso que habilitar e reabilitar não é uma coisa exclusiva com o oftalmologista. Começa com o oftalmologista, porque ele precisa prescrever os óculos, avaliar a perda da visão, avaliar o recurso, mas a equipe ela vai trabalhar essas habilidades, esses recursos, essas fases de cada etapa tem um desafio na vida. Então, a equipe ela apoia, né? Vocês falaram muito da parte do apoio psicológico, isso é fundamental. Então, a gente tem que também trabalhar todos esses aspectos, porque motivação é o que faz com que você aprenda, que você procure um recurso, que você se motive, que você queira utilizar. Então, todo esse rol de profissionais, isso vai variar de região para região, da faixa etária, do tamanho da região que você procura. Mas, felizmente, o Brasil, ele conta com diversos serviços de habilitação e reabilitação, várias partes. Nós somos privilegiados, como país, como SUS, por termos serviços de habilitação e reabilitação em todas as regiões do Brasil. Então, isso nem sempre na América Latina a gente vê, nos outros países da América do Sul a gente não tem isso, mas o Brasil, nesse ponto, ele avançou bastante. Então, a pessoa procurando uma equipe, ela vai ter ganhos, isso é importante. Ela precisa, obviamente, estar motivada, também, no caso das crianças, motivada pelos pais. Então, assim, é um universo que conspira a favor para essa situação acontecer, né? Mas, felizmente, o Brasil ele oferece serviços bons e de qualidade em várias partes. Perfeito. As pessoas que estão nos assistindo devem estar se questionando, talvez identificando algum familiar em casa que precise de um atendimento específico, né, mais pontual, precise de uma reabilitação visual. Como é que essa pessoa vai dar o start nisso? Que profissional procurar, então? Como é que é feito esse encaminhamento para reabilitação? E para a gente, essa última deve provavelmente ser a última pergunta, que nós estamos quase com 1 hora. E aí, gostaria que vocês, além de respondessem, dessem as suas considerações finais para nós conseguirmos encerrar a live. Sério? Bom, então, falando em SUS, né? Então, a gente tem, dentro do SUS, a gente tem todo o sistema de regulação. Então, alguém que tenha, que identificou uma pessoa da família, uma criança, um adulto, então, deve se dirigir, né? Marcar uma consulta no posto de saúde com um médico, né? Seja um clínico, seja um pediatra, né? O adulto ou a criança. E aí, esse médico, então, ele tem a capacidade de avaliar se realmente tem um problema ocular, e aí ele vai solicitar uma consulta oftalmológica. Nessa consulta oftalmológica, o colega oftalmologista geral, aí ele vai avaliar, medir a visão, ver o fundo de olho, fazer um exame, e aí, então, ele é capaz de identificar se tem um problema mais grave que deva ir para um especialista, né, que a gente chama de subespecialista, né, de retina ou de catarata, para fazer o tratamento, e aí de lá vai para um serviço de baixa visão. Então, tem toda uma hierarquia aí, né, de acordo com identificar o problema, tratar inicialmente o problema principal, e aí depois, sendo um caso de baixa visão, então ser encaminhado aí para o serviço especializado de baixa visão. Eu acho que, agora, para uma pessoa que tem condições, né, que não seja do SUS, então procurar o seu oftalmologista, né, e quanto mais cedo identificar o problema e tratar, então a gente vê que a reabilitação visual, né, num adulto ou numa criança maior, então, assim, ela começa já tratando o problema de base, né, o problema que está levando a uma deficiência visual. E aí, então, naqueles casos, mesmo com o tratamento, mesmo com
o óculos prescrito não tem melhora, trata-se de uma baixa visão, então aí ser encaminhado para um especialista, né, em baixa visão, ou então, se o colega tem condições de atuar, então fazer todas essas intervenções que a gente comentou, né? Então, assim, minha mensagem é isso, informação é importante, né? Então, isso que o Conselho Brasileiro está fazendo de levar informação às pessoas é fundamental. Quando a gente tem informação, então a gente fica mais atento, né? Então, no caso, crianças, sinais que as crianças, os bebês possam nos dar que alguma coisa não está boa. Então, quanto mais cedo, melhor. O exame oftalmológico, o tratamento e habilitação visual ou reabilitação visual, para a gente poder, então, fazer com que essas crianças se desenvolvam, né? Como eu falei, que elas aprendam, que elas tenham condições de seguir a vida, né? De ter essa parte toda psicológica bem, assim, melhor resolvida da melhor forma possível, né? E, assim, que melhore, então, a sua qualidade de vida, né? Então, é isso que a gente quer para as crianças, né? Muito. Eu queria fazer um comentário. Muitas vezes nós sabemos que existem, dentro da oftalmologia, a retina, que faz a cirurgia de catarata, o que cuida dos gráficos, né, o oftalmologista geral, mas baixa visão, habilitação e reabilitação é uma subespecialidade na oftalmologia. Então, tudo começa no oftalmologista geral. Quando ele prescreve os primeiros óculos, isso já é reabilitação. Pode ser que o paciente diga, minha visão não melhorou nada com esses óculos. E daí a importância desse oftalmologista, do paciente pedir que ele seja encaminhado para um oftalmologista que trabalhe, que tenha experiência em habilitação e reabilitação. Porque ele vai identificar o porquê que aqueles óculos não melhoraram, quais as estratégias que a gente precisa além dos óculos, ou além da cirurgia de catarata. Então, lembrar que é uma subespecialidade que existe, que a gente pode melhorar, que a gente merece, seja no SUS ou na rede privada, né? Maravilha, muito obrigada, doutora. Doutora Cristine, gostaria de contribuir com as suas considerações também? Primeiro, agradecer, né, a doutora Célia, ao doutor Galton, informações muito importantes, e reforçar que esse ano o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vai trabalhar muito esse tema, ele vai trazer muitas lives, então, para as pessoas compartilharem essa live, acompanharem as redes sociais, que traremos vários profissionais e várias informações para todo mundo. Maravilha. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Célia e do doutor Galton, que nos abrilhantaram aí com esse tema importantíssimo. Agradecer a doutora Cristine junto, que está aqui conosco hoje, né? Que ela tem uma expertise enorme nesse tema também. E gostaria de reforçar a importância, então, das consultas oftalmológicas regulares da reabilitação visual para os pacientes com deficiência visual. Ficou bem claro aí, né? E nós, como a doutora Cristine falou, teremos outras lives aí durante o ano inteiro, pontuando esse assunto sob vários aspectos. E eu gostaria de avisar vocês que lembrem de compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a essas informações tão importantes. Acompanhem também as redes sociais do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Trataremos muitas informações e orientações sobre esse tema durante o ano e vamos juntos ampliar a conscientização sobre a saúde ocular e o impacto positivo da reabilitação visual. Muito obrigada a todos que nos assistiram também e essa live não só fica disponível, como também fica disponível para ser compartilhada.